Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês a complexa situação envolvendo Carlos Bolsonaro, PL, Santa Catarina, Carol Detone e o mito que neste momento está enjaulado, né? Jair Messias Bolsonaro, que está preso. Lá em Santa Catarina já tinha um acordo costurado entre o governador Jorginho Melo e o PP, partido, inclusive, que está se fragmentando aí em vários estados do Brasil. Em alguns estados vai ter apoio ao presidente Lula ou ao candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo presidente Lula, seja a governo, ao Senado. Em outros estados está tendo essa fragmentação. E lá em Santa Catarina, o apoio do PP para a chapa que o Jorginho Melo quer montar é extremamente importante. Por quê? Depois que aconteceu a reforma eleitoral lá em 2017, a chamada EC 9717, a gente viu que acabaram ali as coligações para cargos proporcionais, ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais, mas as coligações para cargos majoritários especificamente relacionados a governador, presidente, prefeito, continuam, né? Majoritários absolutos nesse sentido, as candidaturas ao executivo continuam. E o que acontece? O PP era importante para o Jorginho Melo, para além de ajudar a compor as alianças lá em Santa Catarina, também aumentar tempo de TV, ter ali outros espaços também, e por conta disso, o próprio PL Jair Messias Bolsonaro já tinha combinado com o Jorginho Melo e com o Esperidião Amin, senador pelo Partido Progressistas lá de Santa Catarina, que ele seria um dos candidatos ao Senado e o Carlos Bolsonaro seria o outro candidato. O grande problema é que eles não contavam com a rebelião da Carol Detone. Por quê? A Carol Detone já tinha dito que queria ser candidata ao Senado. Ela, inclusive, é uma candidata viável lá em Santa Catarina. Ela aparece liderando as pesquisas, inclusive, seguida ali pelo Carlos Bolsonaro, pelo Esperidião Amin, um empate técnico. E ainda aparece ali nesse bolo também o Décio Lima, que foi para o segundo turno em 2022 contra o Jorginho Melo. Neste momento é o presidente nacional do Sebrae e é pré-candidato ao Senado lá em Santa Catarina. E aí a Carol Detone, percebendo que ela teria viabilidade ali na sua candidatura, começou a se rebelar. Deixou claro, inclusive, que se o PL não lançasse ela como candidata ao Senado, que ela simplesmente deixaria o PL, procuraria outro partido e seria candidata por outro partido. Inclusive, outros partidos ofereceram espaço para Carol Detone ser candidata ao Senado. Entre estes partidos, o Novo, que disse que estaria ali de braços abertos para que ela fosse candidata ali ao cargo de senadora da República lá em Santa Catarina. As pesquisas divulgadas, inclusive, recentemente, trazem informações negativas para o próprio Carlos Bolsonaro. Por quê? Além da Carol liderar com folga e ele estar empatado ali com o Esperidião Amin dentro da margem de erro e algumas pesquisas, a margem de rejeição do Carlos Bolsonaro é muito alta, né? 60% da população de Santa Catarina acha que ele não deveria ser candidato ao Senado por lá. E é o que acabou acontecendo. A Carol Detone não arredou o pé, disse que seria candidata. Valdemar tentou convencer ela a ser vice do Jorginho Melo. Ela disse que não queria ser vice do Jorginho Melo. Depois ele disse que se ela abrisse mão da candidatura ao Senado, que ele daria para ela a liderança do PL no Congresso, na Câmara dos Deputados, perdão. Ela também disse que não queria. E aí agora, meu amigo e minha amiga, depois de ter comunicado que deixaria o partido, a madrasta do Carlos Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, publicou nas redes sociais um vídeo apoiando a candidatura da Carol Detone, e como o Bolsonaro só pensa nos próprios filhos, no poder e nele mesmo, ele decidiu divulgar a informação ali de que a chapa do PL em Santa Catarina para o Senado será puro sangue, ou seja, né, será o Carlos Bolsonaro e a Carol Detone. Isso, inclusive, para mim, demonstra a fraqueza que o Bolsonaro está demonstrando. Por quê? Se ele realmente tivesse ainda essa força de controlar grupo político, como muita gente aponta ali que ele teria, ele falaria para Carol Detone o seguinte: olha, o candidato será o Carlos Bolsonaro, você não será candidata, pelo menos não pelo PL, o meu candidato é o Esperidião Amin, eu já fiz um acordo com ele, o governador Jorginho Melo também já fez um acordo com ele, e a gente vai cumprir. E se você realmente não está satisfeita, pode ir embora e procure o lugar que você quer ser candidata, que a gente não abre mão desse apoio aqui. Por que o Bolsonaro não fez isso? Porque ele entendeu que, com essa quantidade de rebelião que a gente tem visto lá em Santa Catarina, de prefeitos que, inclusive, são bolsonaristas, mas que não querem o Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado lá por Santa Catarina, o filho dele poderia ficar, como a gente brinca aqui no Nordeste, né, sem o mel e nem a cabaça. Por quê? Porque
a tendência é que a Carol Detone fosse eleita e que o Esperidião Amin também fosse eleito, como inclusive é o que eu acredito que vai acontecer. Só que mesmo com o Bolsonaro dando aval para essa chapa da Carol Detone junto com o Carlos Bolsonaro, eu ainda fico aqui com a pulguinha atrás da orelha, se esta estratégia de o Bolsonaro, em tese, entre aspas, né, dar aval à candidatura da Carol Detone junto com o Carlos Bolsonaro, ela é real ou é uma tentativa de sabotar a Carol Detone para poder salvar a candidatura do Carlos Bolsonaro? Como assim, Carlito? Eu explico. Existe um período, né, de janela para que um candidato deixe um partido, ou um pré-candidato, ou um político, deixe um partido e entre em outro, sem perder o mandato e sem incorrer no crime de infidelidade partidária. Eu estou começando a achar que existe a possibilidade real de o clã Bolsonaro estar tentando fazer a Carol Detone de otária. Como assim, Carlito? Manter ela no PL, dizendo que ela será candidata junto com o Carlos Bolsonaro, ela passa ali do período da janela de mudar de partido e depois o clã Bolsonaro anuncia que, goste ela ou não, o candidato será o Carlos Bolsonaro e tira ela, evidentemente, da corrida para o cargo de senadora, e aí ela teria de disputar ou o cargo de deputada federal para se reeleger ou aceitar a primeira proposta que o Bolsonaro teria feito para ela, junto com o Valdemar da Costa Neto, que é para que ela fosse candidata ao cargo de vice-governadora na chapa do Jorginho Melo. O que eu posso dizer é que o Jorginho não reagiu bem, segundo os bastidores da política lá em Santa Catarina, porque ele sabe da importância do PP para a chapa dele. A gente tem visto o PP, inclusive, aí, dando piscadelas ali para o Partido dos Trabalhadores e para o presidente Lula. Isso, evidentemente, deixa o Jorginho muito preocupado. E a rejeição do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina é algo que preocupa também, evidentemente, o Jorginho. Por quê? Porque isso pode estar abrindo uma porta aí para que se divida os votos entre Carlos Bolsonaro, Carol Detone e Esperidião Amin. Ou seja, 3 candidatos de direita dividindo votos, enquanto o candidato em tese que encabeçará uma chapa da esquerda será o Décio Lima. Então, enquanto a direita estaria ali dividindo votos em 3 nomes, a esquerda supostamente concentraria os votos apenas no Décio. Então, o risco de você ter eleito em Santa Catarina, ao invés de 2 senadores de direita, e sim um de direita e um de esquerda, sobe muito. E como tem essa questão da rejeição do Carlos Bolsonaro, a gente já viu veículos da mídia lá em Santa Catarina dizendo que não querem o Carlos Bolsonaro como candidato por lá. A gente já viu a Federação da Indústria de Santa Catarina dizendo que não precisa importar políticos, que Santa Catarina produz os seus próprios políticos. E a gente tem visto, inclusive, vários prefeitos que são bolsonaristas, inclusive como o próprio Leonel Pavan, se não me falha a memória, que é o prefeito de Camboriú, perdão, dizendo, inclusive, que ele não apoia também a candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina, porque, como eu disse, para o catarinense, eles têm os próprios políticos, não precisam importar político de lugar nenhum. Eu queria que você, aproveitando que a gente está chegando no final de semana, né, que você comentasse aqui embaixo. Você acha realmente que acontecerá essa chapa pura, onde o PL vai lançar 2 candidatos ao Senado do próprio partido, ou você acha que o Bolsonaro, junto com o próprio partido, pode estar tentando armar uma arapuca para Carol Detone, para que ela perca o período de migrar de um partido para o outro e na hora de registrar a candidatura para o Senado, o PL não aceite o registro da candidatura dela e acabe registrando apenas o Carlos Bolsonaro. Porque a gente precisa lembrar, que é uma coisa que muita gente esquece, né? Que a candidatura para o Senado, diferente da candidatura para deputado federal, não é proporcional, é majoritária. Ou seja, o candidato que é mais votado vence. É majoritária simples. Teve mais votos, venceu. Então, se você botar Carol Detone e Carlos Bolsonaro dividindo o voto, mais o Esperidião Amin, é perigoso o Esperidião Amin tirar a vaga do Carlos Bolsonaro e a Carol Detone ser eleita. E esse cálculo, eu acredito que o próprio Jair Messias Bolsonaro deve ter feito. Então, eu só acredito nessa chapa puro sangue do PL, 2 candidatos ao Senado do mesmo partido, quando essa chapa for formalmente divulgada e homologada. Até lá, meu amigo, eu ainda estou achando que podem estar tentando passar a Carol Detone para trás. E se ela, inclusive, acabar engolindo esse migué, como a gente fala aqui no Nordeste, ela vai aceitar ser feita de boba. Porque eu deixaria pelo menos aqui, ó, as antenas de pé, porque a gente sabe que o clã Bolsonaro não é muito confiável. Mas, enfim,
Deixa aqui a sua opinião sobre isso, como eu disse, aproveitando que está chegando o final de semana, reflita sobre isso, deixa aqui o seu comentário se você acredita que vai ter essa chapa mesmo, se você, assim como eu, acha que o Bolsonaro, junto com o clã, pode estar tentando passar Carol Detone para trás, ou se você acha que Carol Detone vai perceber isso e pular fora antes. Dito isso, meu amigo e minha amiga, grande abraço, bom final de semana e até a semana que vem. Tchau!